Você já deve ter ouvido falar nessa doença. Ou melhor, é impossível que você não tenha ouvido falar dela. Sim, eu tô falando do diabetes, uma doença bem comum por aqui. Só pra gente ter uma ideia, segundo a Federação Internacional de Diabetes, no mundo inteiro são 500 milhões de pessoas com a doença. E no Brasil pode chegar a 17 milhões. Juntando isso com o fato de a pessoa ter que mudar um pouco o estilo de vida dela por causa da doença, temos o cenário perfeito para a formação de diversos mitos. Um dos mais famosos associa o quadro ao consumo exagerado de doces. Do tipo, se eu comer muito açúcar, eu vou ter diabetes. E realmente, comer muito açúcar pode sim aumentar a predisposição para a doença. Mas isso também envolve diversos fatores. Tem um combo de condições que propiciam o surgimento do diabetes, principalmente a do tipo 2. Além da predisposição genética, fatores como obesidade, sedentarismo, o consumo exagerado de açúcar e ultraprocessados e uma dieta pobre em fibras aumentam o risco de você ter a doença. Outro mito muito comum é que por conter frutose, um açúcar encontrado nas frutas, as pessoas com diabetes não poderiam consumir esse alimento. Mas isso também é mentira. O que acontece é que pessoas que têm diabetes só não podem consumir frutas de maneira irrestrita e sem orientação médica. Frutas como uva, manga, banana, abacaxi e melancia devem ser consumidas com moderação, porque elas têm uma carga glicêmica maior. Já o abacate, a goiaba, a maçã e o morango podem ser aí desfrutadas livremente. A recomendação geral é de 3 porções por dia, ou seja, no máximo 300 gramas. E o ideal é sempre consumir a fruta em si, e não o suco, porque aí ela vai ter mais fibras. Como você viu, moderação é a palavra-chave e vale para outros alimentos. Uma pessoa com diabetes, por exemplo, pode consumir doces e mel desde que a doença esteja controlada. Mas, de novo, com porções pequenas e baixa frequência. Bebidas alcoólicas também exigem cuidado. Isso porque elas podem causar tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia. Mas não é o caso de que pessoas com diabetes não podem beber. Para evitar problemas, basta seguir algumas regras, tipo nunca beber em jejum ou quando você tiver com hipoglicemia. E, claro, maneirar. E por fim, vale prestar atenção no preparo dos alimentos. Isso porque, dependendo da forma como o alimento for feito, ele pode ter maior ou menor índice glicêmico. Isso é a velocidade com a qual os carboidratos são absorvidos pelo organismo e vão para a corrente sanguínea. O ideal aqui é tornar esse processo mais lento. E uma boa forma de fazer isso é mesclar o consumo de carboidratos com alimentos que tenham fibras. Por exemplo, sempre que você for consumir uma massa, também coma junto uma saladinha. O ideal também é evitar cozinhar demais os legumes e sempre dar preferências a eles e a frutas com cascas. Qual?